Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre adoção de grupo de irmãos. Fique aqui comigo se você se interessa por esse tema, já curta esse vídeo e continue nos acompanhando no canal como nossos pais. Seja muito bem-vindo! Falar sobre esse tema é bastante importante porque é a realidade de muitas crianças e adolescentes que estão acolhidos. Eles estão acolhidos geralmente em grupos de irmãos. Dificilmente uma criança é acolhida sozinha. Por sua vez, 61,9% das pessoas habilitadas para adoção no momento não aceitam grupo de irmãos. Então, para variar, esses números eles não batem. A gente precisa conversar sobre isso. A nossa legislação, ela preconiza que grupos de irmãos sejam adotados ou colocados sob guarda e tutela de família substituta em conjunto para que se mantenha os vínculos fraternais. No entanto, nem sempre essa situação é possível. Às vezes o grupo de irmãos é muito numeroso, 5, 6, 7 irmãos, e a idade varia muito também. Tem situações em que os mais velhos, os adolescentes, nem sempre eles querem ser adotados, ou às vezes ainda tem um vínculo muito forte com a família biológica, ou a quantidade mesmo e a diferença de idade não comporta que todas as crianças fiquem na mesma família. Mas aí o que se preconiza é que eles sejam adotados por famílias que residam em locais próximos, que se disponham a manter os vínculos afetivos entre eles, né? Mas principalmente nessa situação assim de uma família muito numerosa, muito extensa de irmãos. Na medida do possível, o que se preconiza, o que se indica, o que se tenta, né, é que esses irmãos permaneçam juntos. Na minha experiência, grupinhos de 2 a 3 irmãos têm permanecido juntos. Né? E aí é um grande desafio para os pais que até então a maioria deles não tinha nenhum filho e de repente passa a ter 2 ou 3 filhos. Né? O desafio é cuidar de crianças em diferentes estágios do desenvolvimento, porque às vezes tem um que é mais bebezinho, o outro que já é maiorzinho, um que está começando a adolescência, então tem necessidades diferentes, enfim, mas com organização, com planejamento, com uma rede de apoio, principalmente apoio da família extensa, dos avós, dos tios, a família vai se adaptando, né? E principalmente essa abertura para que haja o pertencimento de todas as crianças. Pensando que a construção dos vínculos de afetividade, ela não vai se dar da mesma forma, né, com todas as crianças. Pode ser que uma criança se sinta mais vinculada à família primeiro do que outra, né? Um outro cuidado que é preciso ter também são com os irmãos maiores, que geralmente eles tomam uma posição de ser o cuidador dos irmãos menores. Isso é bastante comum mesmo. E aí o que acontece? Quando o grupinho de irmãos é adotado, muitas vezes essa criança que teve essa postura de cuidar, ela tem uma dificuldade em entender que agora tem adultos que vão cuidar de todos eles. Então ela tem uma dificuldade em sair desse lugar, em se deixar ser cuidada e também acaba por um período de tempo competindo com os pais na manutenção do lugar de cuidador. Então é um trabalho que é preciso ser feito com esse irmãozinho mais velho, nem sempre é o mais velho, tá? Mas geralmente é o mais velho, mas nem sempre é o mais velho. Bom, de qualquer modo, é um trabalho que precisa ser feito, tem que ter paciência, cuidado, muito respeito, né? Porque esse vínculo de cuidado muitas vezes precisou existir para que esse grupinho de irmãos se mantesse unido, sobrevivesse, né? Um estivesse pertinho do outro. Então, isso é bastante comum e precisa de um apoio. A participação dos pais e também das crianças em grupo de apoio é bastante relevante porque ajuda os pais na assunção, né, da parentalidade por adoção e no enfrentamento dessas dificuldades que podem surgir, né, principalmente as dificuldades na vinculação e na organização, sistematização da rotina, quando a gente tem mais de uma criança chegando na família. Bom, então como eu falei para vocês, ainda que a legislação preconize que os grupos de irmãos se mantenham unidos e na mesma família, a gente tem uma série de variáveis que precisam ser levadas em consideração.
a discrepância entre o número de habilitados que aceita grupo de irmãos e a quantidade de crianças em grupos de irmãos, bem como quando os grupos de irmãos são muito numerosos. A gente não tem condição de ficar esperando uma vida inteira até encontrar pretendentes que adotariam um grupo de 6 irmãos, por exemplo. Então, qual tem sido a solução? O que nós temos chamado hoje de família plural. Então, são famílias que mantêm o vínculo de afetividade, de fraternidade, mas que uma família adota 2 crianças, outra família adota outras 2, outra adota uma criança, e elas vão mantendo contato entre essas crianças. Nem sempre elas estão na mesma cidade, mas geralmente elas estão em região próxima, e atualmente com a possibilidade de contatos virtuais, mesmo que estejam distantes, vão mantendo esse contato, né, e tentam fazer os encontros presenciais em alguns momentos, para que não se perca o vínculo entre os irmãos. Conheço algumas experiências que são bem sucedidas, no sentido de que os irmãos conseguem manter o convívio, o contato, conseguem saber um do outro, conseguem manter aquela afetividade entre eles. Inclusive tem uma live, vou deixar o link acima para vocês, que foi realizada no mês de maio, a respeito de adoção de grupo de irmãos, que conta justamente sobre essa experiência. Então, a adoção de grupo de irmãos, ela é possível, ela acontece de forma efetiva quando a família se prepara de maneira adequada, ela está aberta à parentalidade por adoção e também às necessidades individuais de cada uma das crianças. Quando a família entende que a formação dos vínculos de afetividade, ela pode acontecer de maneira diferente entre um ou outro filho, mas que o fato de ser diferente não significa que é mais ou menos amor, simplesmente porque cada um tem as suas particularidades, está no momento do desenvolvimento e tem também o seu tempo para lidar com todas as questões afetivas e também para poder incluir em si próprio a nova rotina familiar, os novos integrantes familiares, e que tudo isso é um processo. Lembrando que os irmãos são pontos de apoio um para o outro, eles já têm uma história conjunta e que mantê-los unidos, manter a afetividade entre eles vai fazer muito bem para cada um deles, porque a oportunidade de conviver com os seus irmãos, já que não é mais possível conviver com os pais biológicos, vai fazer com que eles cresçam mais seguros, mais saudáveis e mais felizes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando no canal Como Nossos Pais. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!